mais cedo você entender que você não é perfeita, menos você vai sofrer. Esse é mais um Café com Propósito e hoje a gente vai conversar sobre perfeccionismo e autocobrança. Café com Propósito com chá de novo, tudo bem? No meu livro Encontro com a Realeza, eu começo a contar para vocês um pouco da minha experiência com a religiosidade, com o perfeccionismo, com a autocobrança extrema. Desde criança eu sofria com perfeccionismo, mas eu não conseguia identificar isso. Só depois de muito tempo que eu fui começar a ser tratada pelo Senhor, e Deus começou a me mostrar que eu não era perfeita e que não adiantava eu tentar ser perfeita, porque isso eram lugares de raízes de falta de identidade, falta de paternidade. Entrava em um lugar de orgulho, porque se eu conseguia acertar, uau, que demais, mas se eu errava, entrava em um lugar de autocobrança extrema, que isso também representava orgulho. Enfim, eu conto mais do meu processo com o perfeccionismo no meu livro, O Encontro com a Realeza. Se você ainda não tem meu livro, assim, você vai pausar esse vídeo, você vai clicar no link que está na descrição do canal, você vai para o site do livro e você vai comprar o seu exemplar. E assim, além de comprar o seu, você vai comprar para sua melhor amiga, porque nada melhor do que tomar cafezinho com ela, contando sobre o que vocês estão aprendendo no livro, entendeu? E assim, a conversa do livro é essa, sabe? Eu e vocês ali, a gente vai conversar sobre isso. Mas vamos lá, por que eu trouxe esse tema de volta? Porque eu me vi voltando a lutar contra o perfeccionismo e contra a autocobrança extrema, mas de uma nova perspectiva. Lembra que eu disse pra vocês no vídeo anterior que eu estava me esquecendo como era me portar como uma filha de Deus? Eu estava começando a ficar preocupada e ansiosa, sendo que o Senhor não tem isso pra minha vida. E nesse mesmo lugar, eu comecei então a colocar minha energia em outras coisas pra eu não me sentir sozinha. Então você tem que assistir o vídeo anterior, senão você não vai pegar muito bem essa história que eu tô contando aqui agora. Pra eu não me sentir sozinha. Então eu comecei a dedicar muito pro meu trabalho. Eu já me dedicava muito pro meu trabalho. Pra mim é muito importante ser excelente em tudo que eu faço, mas a excelência começou a passar um pouco do limite. Não era só excelência, era validação, era eu tentar suprir a falta que eu estava sentindo de outras coisas no meu trabalho. Então eu comecei a me autocobrar. Então eu comecei a buscar ser perfeita. Então assim, ocupando uma posição de liderança e treinando outras pessoas, eu não esperava a perfeição das pessoas, mas eu comecei a tentar exceder os meus limites, no sentido de, ok, não deu certo, a gente vai fazer isso aqui até dar certo. E não mesmo pra tentar, por entender que eu não era perfeita, mas sim porque eu ficava tentando me autovalidar, que era um lugar de autocobrança. Outro ponto que eu comecei a perceber que eu estava voltando para esse lugar de perfeccionismo foi no meu relacionamento com Deus, onde quando o Senhor me corrigia e tratava aquilo que eu precisava mudar, ações que eu precisava parar de ter, hábitos que eu precisava mudar, muitas coisas dessa forma, eu comecei a entrar num lugar de muito arrependimento. Sim, porque nós temos que estar sempre com o coração quebrantado diante de Deus e termos um coração ensinável, para que nós tenhamos com o coração como uma terra fértil para multiplicar aquilo que Deus está fazendo, para a gente seguir crescendo com Deus. Mas todas as vezes que o Senhor nos corrige é em amor. E eu não estava lidando com as correções do Senhor para mim num lugar de aceitação de Deus. Eu estava lidando como, ok, realmente eu tô errada, eu tenho que mudar, eu tenho que ser transformada. Mas eu estava entrando para esse lugar no meu relacionamento com Deus de autocondenação. Então eu estava me autocondenando por não conseguir agir perfeitamente como eu deveria, de não conseguir mudar algumas coisas que eu deveria mudar, de cair em algumas coisas que eu já tinha entendido que eu precisava melhorar naquilo. E eu comecei a me autocondenar e colocar isso e entrar em um lugar de performance. O Senhor não quer um relacionamento de performance. E mesmo eu não
E mesmo eu não tendo um relacionamento de performance diante de Deus, mesmo assumindo os meus erros e entrando em um lugar de quebrantamento, eu estava entrando num lugar de quebrantamento e tentando sem perceber. Gente, olha que incrível isso. Que incrível não, né? Olha como é isso. Talvez você vai se identificar. Eu não estava me achando boa o suficiente, mas eu estava tentando entrar em um lugar de autossuficiência. Eu estava reconhecendo os meus erros, entendendo, ok, eu não sou boa o suficiente. Então eu estava tentando fazer, melhorar, estava tentando abandonar aqueles hábitos para tentar ser digna, para tentar entrar em um lugar mais profundo com o Senhor, sabe? Em um lugar de boas obras. Isso tá errado. O Senhor não tem isso pra gente. E aí, eu tava num discipulado, tô com minha líder de Link. Link, pra quem não sabe, são os grupos pequenos aqui da Zion, a igreja que eu tô congregando agora, aqui em São Paulo. E eu tava num discipulado e ela falou assim comigo: Paula, olha pra você ver a frase que você acabou de falar. Essa que eu tinha falado com ela, que às vezes eu consigo fazer tal coisa, às vezes eu não consigo e tal. E aí ela falou comigo: isso é um lugar de autocobrança, de autossuficiência. O Senhor não tem isso pra você. E aí eu fiquei, tipo, naquele momento, Deus falou tanto comigo que eu não estava percebendo que eu estava me quebrantando e me arrependendo diante de Deus, mas tentando assumir uma veste de perfeição, sabe? De tipo, ok, Senhor, eu tô tão errada, mas eu vou tentar melhorar. Não, eu não consigo sozinha. E aí aquilo abriu no meu coração um espaço para que o Senhor me mostrasse, que Ele não tá esperando que eu seja perfeita. E o Senhor não está esperando que você seja perfeita. Talvez, quando nós entramos nesse lugar de achar que o nosso pecado surpreende a Deus e tentar conquistar o amor de Deus e tentar conquistar a validação de Deus, a afirmação de Deus, a gente começa a entrar num lugar onde a gente começa a esquecer da nossa identidade, que é filha. O Senhor nos chamou para um lugar de intimidade como filhas, não porque a gente merece, não porque a gente é boa o suficiente, não porque nós conseguimos estar nesse lugar e conquistar a intimidade com Deus pelas nossas boas ações. Não, mas porque Jesus pagou o preço, porque Jesus é suficiente, porque Jesus, ele é completamente perfeito, porque Jesus completou a obra perfeita. Ele esteve na terra como homem, ele passou por todas as tentações, ele saiu perfeito, ele morreu em nosso lugar e o véu foi rasgado. O Espírito Santo de Deus está disponível para nós 100% do tempo. E quando eu comecei a entrar nesse lugar de tipo, ai Deus, me perdoa, eu vou melhorar e tudo, e entrar nesse lugar assim, e gente, assim, pra vocês entenderem, eram processos internos que eu estava vivendo, eu não estava vivendo um lugar de tipo, de libertinagem, de pecado, não. Pecados como todos nós temos, mas eu não estava em pecado, que é diferente. A pessoa que vive em pecado, ela não é um filho de Deus. A pessoa que é um filho de Deus, ela é guiada pelo Espírito de Deus. Mas enquanto estamos em terra, viveremos a santificação, nunca seremos perfeitos. Mas estamos caminhando na estatura de varão perfeito. A gente está caminhando para esse alvo. E nós só vamos alcançá-lo quando tivermos nosso corpo glorificado. Enquanto isso, temos a ajuda do Espírito Santo que auxilia-nos nas nossas fraquezas. E isso é incrível. Mas eu tava começando a carregar um peso que o Senhor não colocou pra mim. E o mais engraçado disso, gente, é que esse processo, assim como aquele processo que eu contei no vídeo anterior, eu já tinha vivido com o Senhor. Mas agora, em um nível mais profundo, raízes que talvez eu não tinha percebido. E aí o Senhor, mais uma vez, me chamou: filha, volta pro secreto, volta para esse lugar onde eu vou afirmar o meu amor por você, onde eu vou te encher de amor. E nesse lugar, quando o Senhor nos corrige em amor, a correção dele não vem como um peso,
A correção de Deus não vem com uma condenação. Grave isso, a correção do Senhor nunca virá como uma condenação sobre você, porque Jesus já pagou o preço. A Bíblia diz em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a correção do Senhor nunca vai vir com um peso de condenação para você. Todas as vezes que você ouvir mentiras te condenando, não vem do Senhor, vem do inimigo das nossas almas, vem do diabo. Então, quando o Senhor abriu os meus olhos para isso, no mesmo momento eu comecei a sentir a correção amorosa do Senhor, a correção do Senhor que sabe que eu sou feita de carne, que eu vou errar e tá tudo bem. Eu tenho que continuar buscando a santificação em Deus, mas eu vou errar. E todas as vezes que eu errar, a Bíblia diz que eu e você, todas as vezes que nós pecarmos, nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós, que intercede ao Senhor a nosso favor. E a Bíblia diz que todas as vezes que nós nos apresentarmos diante do trono da graça de Deus, nós podemos nos apresentar com confiança e não com condenação, porque o Senhor derrama misericórdia e graça nesse lugar. E ali, a graça de Deus começou a superabundar no meu pecado. E eu recalculei a minha rota. Eu comecei a perceber que eu estava carregando um peso que o Senhor não tem para mim. A Bíblia diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai o meu jugo, que é leve e suave. E, gente, quantas vezes, mesmo sabendo dessas verdades, nós entramos em um lugar de autossuficiência, de autocobrança, de autocondenação. E aqui eu não tô falando sobre excelência. Excelência em tudo que você fizer é uma característica do Filho de Deus. É um princípio que os filhos de Deus devem carregar. Você faz o melhor que você tem nas circunstâncias que você tem e você é fiel com o que Deus está colocando na sua mão. E você sempre tem que ter um coração quebrantado e ensinável. Você não pode achar que você está certo o tempo todo. Você tem que permitir que o Senhor te molde, porque assim você permite que Deus vá te transformando para que você cresça no processo de santificação. E quanto mais você cresce, mais o Senhor vai te levando para lugares mais profundos, raízes mais profundas. E quando eu percebi que eu estava buscando crescer em uma área com Deus, mas que eu estava usando de autossuficiência sem nem perceber, era de parar, era de recalcular a rota. E na nossa vida, sempre vai existir esses momentos onde a gente vai cair, o Senhor vai nos ajudar e que a gente vai precisar recalcular a rota. Mas quando nós estamos sofrendo com essa autocobrança e essa autocondenação, nós não somos nem capazes de recalcular a rota, porque a gente sente que se você sempre vai tentar buscar desculpas de tipo, não, eu não errei, eu fiz isso por causa disso. Você vai ficar tentando buscar justificações para aquilo que você fez, porque se você assume o seu erro, é como se você não fosse digno de novo. E eu sei disso porque eu já passei por isso, e eu tô dizendo isso para você, para que você seja livre em nome de Jesus de toda autocobrança e de todo perfeccionismo, porque a Bíblia diz que onde o Espírito está, a liberdade. Então que você seja livre em nome de Jesus de todo perfeccionismo e de toda autocobrança. E eu quero declarar algumas verdades sobre vocês, daquilo que o Senhor tem falado comigo e que diz na palavra de Deus também. Primeira coisa o Senhor não espera que você seja perfeita. O Senhor espera que você tenha um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado o Senhor não rejeitará. Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Cara, Davi adulterou, matou as pessoas. Davi fez um monte de coisa errada, mas ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque ele tinha um coração quebrantado. A Bíblia diz lá em Samuel, quando o Senhor está procurando um homem que vai fazer um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia diz que o Senhor está buscando um homem que vai fazer tudo que está de acordo com o coração e com a mente do Senhor. Então, quando nós estamos com o coração disponível para fazer tudo que está de acordo com a mente e o coração do Senhor,
A gente vai ter espaço para ser quebrantável, para ser vulnerável. Nós não precisamos ter medo de expormos a nossa vulnerabilidade diante de Deus, porque Ele vem sobre nós com graça e Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A segunda coisa, você não precisa ficar passando dos seus limites de autocobrança para fazer algo, seja no seu trabalho, na sua faculdade, seja no seu relacionamento com as pessoas. Você precisa aprender a entender a hora de dizer sim, a hora de dizer não. Você precisa entender que as pessoas que vão te amar ao longo da sua vida vão te amar por quem você é e não por aquilo que você faz. E essa é uma verdade que a gente precisa deixar bem forte no nosso coração. Você não precisa ficar tentando conquistar o amor das pessoas que você ama. Você é amada por Deus. Você não precisa ficar tentando conquistar o amor das pessoas que você ama, porque você já é amada plenamente por Deus. E quando você está nesse lugar, você é livre para amar as pessoas intensamente, sem esperar que elas te amem intensamente de volta. Porque você já é completa no amor de Deus. E por último, não coloque sobre você um jugo que o Senhor não colocou. O Senhor não colocou sobre você um jugo da perfeição. O Senhor colocou sobre você o Espírito Santo, aquele que vai te ajudar, aquele que vai caminhar com você, aquele que vai te liderar. Muitas vezes nós nem nos aproximamos da presença de Deus, porque estamos nos sentindo tão sujos, tão pecadores, tão indignos, que nós deixamos de desfrutar da comunhão plena com o Espírito Santo de Deus. Quando na verdade é essa comunhão que vai nos ajudar a não cair em pecado, que vai nos ajudar nas nossas dificuldades. Eu quero orar por você agora. Se o Espírito Santo estiver falando com você nesse momento, desliga esse vídeo, vá para o seu secreto e fala: Espírito Santo, eis-me aqui. Deus Pai, eu quero agora sentir a grandeza do teu amor por mim, e deixa que o Senhor inunde o seu coração e Ele te ajude a recalcular essa rota, encontrar novamente o caminho de intimidade com Deus, que o véu já foi rasgado e você tem esse acesso. Jesus Cristo é o caminho que vai te levar a isso. Então eu quero orar por você agora. Senhor Deus, eu oro agora por cada uma das pessoas que estão assistindo esse vídeo. Deus, se existem pessoas sofrendo com perfeccionismo, com autocobrança, com autossuficiência, se existem pessoas lutando para tentar ser perfeitas, se existem pessoas confundindo a excelência com o perfeccionismo, se existem pessoas, Deus, que estão ouvindo mentiras do inimigo e estão se autocondenando, eu oro agora para que as verdades da Tua palavra inundem a mente e o coração delas, que o Senhor venha com a paz que excede todo o entendimento, para que elas venham experimentar do amor abundante, da graça abundante que o Senhor tem para cada uma delas. Deus, eu oro para que todas as mentiras do inimigo sejam caladas agora em nome de Jesus. Eu oro agora para que todo espírito de orfandade, de acusação saia agora em nome de Jesus. Deus, eu oro agora para que todo espírito de acusação saia agora, em nome de Jesus. Eu declaro liberdade no Espírito Santo e eu declaro a mente de Cristo. Sinto agora também de você começar a orar e pedir ao Senhor pela mente de Cristo. Não a mente de acordo com os padrões do mundo, de acordo com os padrões que você mesmo colocou para você, mas para que você comece a pensar como Cristo pensa. Deus, declaro a mente de Cristo sobre essas pessoas, sobre cada uma das meninas, dos jovens, das adolescentes que estão ouvindo esse vídeo, que estão vendo esse vídeo. Encontre eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Seja livre em nome de Jesus. Você é amada, você é escolhida, você tem um propósito e nada pode mudar quem o Senhor te chamou para ser. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Um beijo e até o próximo vídeo aqui nesse canal.